Tchau, Chang. Vejo que sua crença em Deus é cheia de piedade. Eu admiro isso. Gostaria de saber mais sobre a crença em Deus e por isso chamei o pastor Feng aqui. O pastor Feng crê em Deus desde a infância. Estudou teologia. Vocês dois são crentes em Deus e falam a mesma linguagem. Vamos explorar isso juntos e ver qual é o caminho correto e viável para se crer em Deus. Irmã, o presidente Yuan disse que você é muito persistente na sua forma de crer. Você suportou a prisão e a perseguição e a tortura em nome da sua fé, sem negar a Deus. Eu a admiro por isso. Mas você disse que o Senhor Jesus voltou como o Deus Todo-Poderoso encarnado. Essa questão eu não compreendo. Você sabe muito bem que, há anos, o Partido Comunista condena e prende vocês que são crentes. Muitos pastores da comunidade religiosa condenam o Relâmpago do Oriente. Se Deus Todo-Poderoso é de fato a volta do Senhor Jesus, certamente ele iria enfrentar a oposição do partido. Mas por que a comunidade religiosa também iria condená-lo? Se o Senhor realmente voltou, ele deveria ter aparecido para os pastores e élderes. E eles seriam os primeiros a serem arrebatados. Mas não foi isso que aconteceu. A Relâmpago do Oriente não é condenada só pelo partido. Também é condenada e sofre resistência por parte dos pastores e élderes da comunidade religiosa. Qual é o problema? Você poderia me explicar? Pastor Feng, você está questionando a aparição e obra de Deus nos últimos dias, porque pastores e presbíteros resistem a Deus Todo-Poderoso. Isso é normal. Quando o Senhor Jesus veio fazer a obra, não só a ditadura romana resistiu e o condenou. O judaísmo também condenou o Senhor Jesus. E por isso o Senhor Jesus não era a aparição de Deus? Você tem certeza de que tudo que é condenado pela comunidade religiosa não é o caminho verdadeiro? Já que crê que qualquer coisa que seja condenada pela comunidade religiosa não é obra de Deus, eu lhe pergunto, o Senhor Jesus foi a aparição de Deus? A obra do Senhor Jesus foi a aparição e a obra de Deus? Já que os líderes do passado resistiram e condenaram o Senhor Jesus, qual é a base da sua crença no Senhor Jesus? Pastor Feng, conhece bem a Bíblia. Posso perguntar por que o Senhor Jesus condenou os fariseus? E quem os fariseus representavam? Eles não representavam os líderes religiosos? O livro do Apocalipse previu a destruição do mundo religioso. Isso indica que os líderes religiosos são resistentes a Deus. Todos eles agem contra Deus, negam e resistem a Cristo. Você não admite que isso é fato? Por que a comunidade religiosa é tão desprovida da obra do Espírito Santo? Isso é o bastante para mostrar que Deus odeia e amaldiçoa toda a comunidade religiosa. Deus quer que aqueles que pertencem a Ele saiam da religião, deixem a cidade da Babilônia e venham para Deus. Essa é a intenção de Deus. Se você não acredita, procure a profecia em Apocalipse. Veja como o Senhor Jesus amaldiçoou os fariseus. E então irá entender tudo. O Senhor Jesus amaldiçoou os fariseus, está certa. E o livro do Apocalipse previu mesmo a queda da Babilônia. Eu sei disso tudo. Contudo, você diz que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus, que voltou para fazer a obra de julgamento nos últimos dias. Isso é baseado na Bíblia? Os crentes em Deus sabem que o Senhor Jesus irá retornar, descendo com as nuvens, para que todos vejam. Até o momento, não vimos o Senhor Jesus descer com as nuvens. Então, estou certo de que o Senhor ainda não retornou. Irmã Jiang, eu não compreendo. Por que você diz que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou? Como pode ter certeza que Deus aparecerá nos últimos dias encarnado como o Filho do Homem? Poderia me esclarecer? Pastor,
O senhor dá aulas sobre a Bíblia. Deveria saber mais do que eu. Mas minha crença em Deus Todo-Poderoso foi fundamentada sobre a análise. Li muitas palavras de Deus Todo-Poderoso e vi que suas palavras são a verdade e revelaram mistérios da Bíblia. A expressão de Deus Todo-Poderoso é a voz de Deus. Minha aceitação a Deus Todo-Poderoso é baseada nas profecias do Senhor Jesus. Pois assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo! Saí-lhe ao encontro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. O Senhor Jesus mencionou a vinda do Filho do Homem e sobre... Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Isto mostra claramente que nos últimos dias o Senhor voltará como o Filho do Homem e falará para o homem. Quando o homem ouvir sua voz, ele saudará o Senhor. A aparição de Deus Todo-Poderoso cumpre as profecias do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus diz que ele voltará como Filho do Homem nos últimos dias. O Filho do Homem refere com um homem comum, com humanidade normal. Significa a encarnação de Deus. Se fosse o corpo espiritual do Senhor Jesus ressuscitado, não poderia ser o Filho do Homem. Porque o corpo espiritual do Senhor Jesus pode sumir, aparecer e atravessar paredes. Ele não segue as normas físicas. Não é feito de carne com uma humanidade normal. Pastor, estou certa no que digo? Já que o Senhor retornou como Filho do Homem, como o Senhor Jesus no passado, que apareceu como uma pessoa normal, comum, as pessoas resistem a Ele, porque elas não percebem que Ele é Deus. Se o Senhor descesse com um corpo espiritual, seria uma visão magnífica. Todas as pessoas se prostrariam. Então, como seria possível que o Senhor seja rejeitado por esta geração? A profecia do Senhor Jesus não cairia por terra? Então, o retorno do Senhor, como Filho do Homem, encarnado nos últimos dias, é certo. Como iria lidar com isso, Pastor Feng? Seu conhecimento é fundamentado e biblicamente sólido. Mesmo assim, não posso equiparar a aparição e obra de Deus à expressão da verdade. Se alguém tem a revelação de Deus, não pode também expressar a verdade? Os profetas expressaram a palavra de Deus. Isso quer dizer que eles também são a aparição de Deus? Irmã Jiang, você tem que ter cautela e aceitar a aparição e obra de Deus. Como diz a Bíblia, se, pois alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acredites, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O Senhor disse que nos últimos dias haveria falsos cristos e falsos profetas. Então, não podemos crer facilmente em alguém que testemunha o retorno do Senhor encarnado. Está entendendo? Como você sabe que não está sendo enganada? Pastor, suas palavras demonstram tanto medo de ser enganado que não consegue aceitar a obra de Deus nos últimos dias. Muitas pessoas me alertaram enquanto eu estudava o caminho verdadeiro. Elas citaram esse mesmo trecho das Escrituras. Mas essa passagem só nos pede para ter cautela e evitar ser enganado. Ela não desmente o retorno do Senhor nos últimos dias como Filho do Homem. Ela não prova que Cristo não aparecerá para fazer a obra nos últimos dias. Porque o Senhor Jesus disse claramente, venho sem demora. Se interpretássemos essa parte como Cristo não aparecendo para fazer a obra nos últimos dias e apenas os falsos cristos aparecendo e nos enganando, seria um erro tremendo. Pastor Feng, o senhor deveria saber também que nos anos próximos de quando Deus apareceu encarnado nos últimos dias,
Surgiram falsos cristos e profetas que enganaram as pessoas em toda parte. Mas quando isso acontece, como iremos distinguir se é a aparição e a obra de Deus? Como iremos diferenciar os falsos cristos? As palavras do Senhor Jesus são claras. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouve a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Pelas palavras do Senhor podemos entender isto. Quando o Senhor voltar nos últimos dias, ele falará, e quem ouvir sua voz, a ele saudará. Portanto, temos que ouvir a voz de Deus para poder determinar sua obra e aparição. O livro do Apocalipse disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na busca pela aparição e obra de Deus, temos que buscar as palavras do Espírito Santo às igrejas. Quando acharmos uma igreja a qual o Espírito Santo fala, teremos achado a aparição e a obra do Senhor. Deus Todo-Poderoso diz: uma vez que estamos buscando as pegadas de Deus, devemos buscar a vontade de Deus, as palavras de Deus, as declarações de Deus. Pois onde há as novas palavras de Deus, há a voz de Deus. E onde há os passos de Deus, há as ações de Deus. Onde há a expressão de Deus, há a aparição de Deus. E onde há a aparição de Deus, há o caminho, a verdade e a vida. Quando descobri que as palavras expressas por Deus Todo-Poderoso eram a verdade e a voz de Deus, eu aceitei Deus Todo-Poderoso. Sem Deus, quem poderia expressar tanta verdade? Foi o bastante para provar que se tratava da aparição de Deus encarnado para o homem. Porque o homem é corrupto e desprovido da verdade. Nem os que foram salvos por Deus e os santos de antigamente poderiam expressá-la. Os crentes em Deus não podem expressar a verdade, mesmo com conhecimento bíblico. Satanás pode fazer milagres, mas não pode expressar a verdade. Apesar de um profeta poder falar as palavras de Deus, ele está apenas repetindo-as. As palavras que ele transmite são limitadas. Sem as instruções de Deus, sua função acabaria. O profeta não tem uma verdade sua e nem pode fazer a obra de Deus. Ele é apenas um homem. Por isso, na busca pela obra e aparição de Deus, esteja certo de que Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Somente aquele que expressa a verdade é a aparição de Deus. Se ele não puder expressar a verdade, mesmo que consiga fazer milagres, não é a aparição de Deus. Pensei sobre isso durante muito tempo. E por fim reconheci que por expressar tantas verdades, Deus Todo-Poderoso é a aparição de Deus. Pastor Feng, minhas conclusões estariam erradas? Então, Pastor Feng, queremos ouvir o seu ponto de vista. Irmã Jiang, ao ouvir suas palavras, fica claro que você é ponderada e assertiva. Sabe, agora acredito que você não foi inocentemente levada a crer em Deus Todo-Poderoso. Você não é crente há muito tempo, mas entende a Bíblia muito bem. E eu admiro isso. Parece que a verdade pode ser encontrada nas palavras de Deus Todo-Poderoso. Quando eu tiver uma chance, certamente vou ler a palavra manifesta em carne e estudar com atenção sua obra nos últimos dias. Presidente Yuan, tenho que ir. Tenho alguns afazeres me aguardando. Pastor, não pode esperar?